Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então o Senhor, ele recompensa os seus. Essa é uma característica dele. Ele recompensa os justos, mas ele também recompensa os incrédulos. Aqui são duas partes. Ele é galardoador, quer dizer, ele premia os seus, mas ele também é juiz. Justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Vamos polemizar aqui um pouquinho. Números 9, 32, 33. E outra pessoa abra Salmo 5 a 6. Salmo 5, 5 a 6. Então, Números 9, 32 ao 33 e Salmo 5, versículo 5 ao 6. Números 9, 32 e 33. Vamos lá. É Neemias, desculpa. Coloquei eu coloquei errado. É Neemias. Neemias 9. Neemias 9. Era só para ver se vocês estavam espertos. 32 ao 33. Manda ver aí. Neemias. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até ao dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. O Senhor foi justo, né, em mandar o seu povo para o exílio. Exato. Ele prometeu e cumpriu. Ele é terrível nos seus juízos, na ideia de que ele não brinca com o pecado. E veja o que ele acha sobre o pecado e o pecador. Salmo 5, 5 a 6. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então, Deus odeia o pecado. Mas aí diz que ele também odeia quem? O pecador. Ele odeia o pecado e o pecador. Porque estão atrelados. Não existe pecado sem pecador. Assim como existe pecador sem pecado. E Deus, portanto, derrama o seu juízo, ele abomina, derrama o seu juízo de ira contra estes. Mas, ao mesmo tempo, ele também ama o pecador, redimindo aqueles que foram preparados para isso. Antes da. Exatamente. Não tem. É que nem. Está condenado o estupro, mas pode liberar o estuprador. Né? Não faz sentido, né? Tem que estar os dois juntos ali. Fala o microfone para ajudar o pessoal. Fala o microfone para ajudar o pessoal. Quando o Senhor fala ali, ele protege os seus, né? No sentido, protege e abençoa, né? Quer dizer que ele dá o sol, a chuva, o frio, o calor para todos. O bom e o ruim, mas os dele são protegidos diferentes, é isso? Uhum. Mais ou menos? O Senhor, ele tem providência para com os seus, Com os né? seus. Ele cuida dos seus, sem dúvida. Ele é amoroso para com os seus. Ainda que os incrédulos se recebam alguma coisa aí das bênçãos divinas, mas nós é que de fato somos o alvo do amor de Deus, a igreja.
Como? Respinga neles, isso aí. Ok? Vamos passar então para o segundo capítulo, ou segundo parágrafo. Estamos só começando. Não, brincadeira, gente. São 3 parágrafos. Nós eliminamos o primeiro. Agora vamos para o segundo. Esse eu acho que vai ser mais rápido porque o primeiro é mais recheado. Vamos ver. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Então você também termina com adoração. Tem que terminar com adoração. Não dá para falar sobre Deus aleatoriamente. Não, vamos de adoração. É reconhecer quem ele é. Pois bem, então ele é primeiramente autossuficiente. Atos capítulo 17, 24 a 25. Paulo está lá em Atenas e ele faz uma declaração da autossuficiência de Deus. Atos 17, 24 a 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração, tudo mais. Esse texto aqui é o fim da teologia da prosperidade, é o fim de basicamente toda a base teológica de grande parte do evangelicalismo brasileiro. Porque nós somos idólatras a respeito de Deus. Porque queremos barganhá-lo. Microfone. Trabalhar, Deus não me dá. Como não dá? Como é se Deus não trabalhar? Se eu não trabalhar, Deus não me dá. Ah, sim, é. Exatamente. A ideia de que você precisa de alguma forma fazer algo para Deus, para que Ele faça alguma coisa para você. Então é aquela ideia, você tem que se ajudar para Deus se ajudar. Né? Já ouviu essa? O que está envolvido aí? É uma ideia pagã. Paulo está descrevendo, ou está combatendo aqui o Deus de quem? Dos pagãos aqui, de Atenas, né? Ele está lá, Areópago está vendo ali os templos, ele está dizendo, olha, vocês são religiosos, viu? Ninguém pode dizer que não é não, porque tem Deus para tudo aqui, até o Deus desconhecido. Ou tem tempo para tudo, até do Deus desconhecido. Mas eu quero falar sobre esse Deus desconhecido de vocês aí. E esse Deus conhecido é aquele criador de todas as coisas. E ele não está presente em templos feitos por mãos humanas. Daqui a pouco eu vou fazer uma autodigressão a respeito disso. Nem é servido por mãos humanas. Portanto, não lhe é útil qualquer tipo de barganha com ele. Do tipo, não, eu preciso fazer, sei lá, vou cortar o cabelo para Deus fazer tal coisa para mim, vou descer não sei o que lá, vou fazer... Ele não é servido por mãos humanas, porque isso moveria a sua vontade. Não é esse o meio de mover a vontade de Deus. Deus estabeleceu meios bíblicos, como a oração, como a intercessão e etc., para estabelecer a vontade dele desde os seus decretos. Que não nos são revelados, mas ele usa a oração, mas não a barganha. Essa questão do trabalho é interessante porque às vezes a gente acaba caindo nos dois extremos, né? Tem aqueles que dizem que não, se eu não trabalhar, Deus não vai me dar.
Deus ajuda quem cedo madruga, não sei mais o que. Ao seu Madruga. E o outro ponto também que seria, não preciso fazer nada porque Deus vai me dar tudo. Só que daí a gente tem que lembrar que apesar da providência de Deus, também existe a maldição do pecado, né? Que é a maldição a Adão de que através do suor do teu rosto comerás. Então, ao mesmo tempo em que nós temos um Deus misericordioso e provedor que nos dá o que nós precisamos e que conhece as nossas necessidades, nós também ainda estamos sob a maldição do pecado. Então, acho que é o equilíbrio entre essas duas. Isso aí. Então, assim, é claro, nós não fazemos absolutamente nada para Deus tornar-se mais agradável a nós. Mas isso não significa que nós não vamos fazer nada. Porque Deus nos manda diversas ordens a nosso respeito. E o trabalho é uma delas. Quem não trabalha, que não coma. Né? Então, isso entra. Uma outra questão que eu queria levantar, ainda usando esse texto, é que ele também é usado pelos desigrejados. Nem é servido por mãos humanas. Ou melhor, desculpe. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então você vai ouvir os desigrejados dizendo assim: ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esse aqui é um santuário feito por mãos humanas, logo, ele não está aqui. Certo? Qual o problema desse raciocínio? É confundir o que Paulo está dizendo sobre santuário com isso aqui. E a gente faz essa confusão. Muitas e muitas vezes nós achamos que isso aqui é a casa de Deus, por exemplo. Nós sacralizamos esse prédio aqui. Muitas vezes nós chamamos isso aqui de templo de Deus, né? Casa de oração, todas essas coisas. Sinagoga. Sinagoga ainda é menos complicado, porque sinagoga é a ideia de congregação. Então, se aqui for, pelo menos, o local da congregação é menos pior. Então, algumas pessoas usam casa de oração. Então, essa ideia que fala do templo, né? Porque tudo está atrelado ao templo de Israel. Minha casa será chamada casa de oração. Isso. Que casa é essa? Né? Onde Deus habita? Ele habita, Pedro diz que é pedras vivas, né? Isso. Nós somos a igreja, sacerdócio real, a nação santa. Exatamente. Então, quer dizer, cada um de nós somos o quê? Um tijolinho vivo. Nessa... as pedrinhas. E essas pedras, então, reunidas, compõem. Nem é individual. Então, assim, não, eu sou a igreja. Não, jovem. Não é assim. Nós somos a igreja. No coletivo. Não tem como ser igreja sozinho. Tem que ser junto. Porque é exatamente nesse trabalho comunitário que a coisa vai se estabelecer. E isso aqui serve para alguma coisa? Claro que serve. A gente está reunido aqui. Proteger da chuva. Dá para colocar um som legal. Você não fica fazendo barulho. Dá para colocar uns bancos. Não há problema nenhum nisso. É de Cristo. Exatamente. Aquele livro que eu lhe perguntei, porque amamos a igreja, ele tem uma frase que diz assim, uma cabeça ainda é uma cabeça se não tiver corpo. Um alicerce continua sendo alicerce se não houver uma casa em cima dele. Um amigo é realmente amigo se você não suporta a esposa dele. Então é a questão assim, Cristo é a pedra principal da esquina. E nós somos as pedrinhas que estamos atrelados a essa pedra de um certo modo. Então é a pedra angular, né? Então cai por terra essa falácia dos desigrejados que não precisam da igreja e tal. Porque a Bíblia nos ensina que a igreja, Deus fez a igreja e para a igreja estar junto e para comungar junto, e é ali que se tem que vai resolver os problemas da própria igreja. É o corpo visível de Cristo. E geralmente quem é desigrejado, ele tem um problema ou com autoridade pastoral ou de alguma ordem, e por isso ele acaba saindo. Ele não quer que ninguém mande nele. Ele não quer, não é só isso, outras coisas. Servir, né? Ele quer, exatamente. Ele quer servir, exatamente. Então,
você vai observar que talvez eles digam assim, não, mas o problema é institucional. Quando vira instituição. Mas a igreja, ela precisa virar uma instituição civil por questões legais, por questões que favorecem a igreja, que tornam ela, que possibilitam trabalhos no mundo que nós vivemos. Agora, na época de Jesus, ou melhor, na época dos apóstolos, quando eles desceu o Espírito Santo em Pentecostes, aí já desceu trazendo um número de CNPJ? Claro que não. Assim, tá aqui o CNPJ. Não foi isso que aconteceu. Mas por que nós temos CNPJ? Por que precisa ter uma instituição, precisa ter uma organização? Porque nós vivemos uma sociedade que exige esse tipo de coisa, e isso favorece, facilita nosso trabalho, nossa assistência aqui. Isso, e vai dar trabalho, rapaz. O problema do desigrejado é que ele o desigrejado, ele é desigrejado até que a igreja dele cresça. Porque se 30 pessoas não vai caber na casa dele, ele vai ter que ir para um salão. Aí depois disso ele vai querer fazer uma conta bancária, porque na conta dele vai ficar complicado, né? Depois de imposto de renda pega ele. Aí ele vai fazer uma conta como? Tem que ter CNPJ. Pronto. Virou a igreja. Resolvido o problema dele. Não, mas ainda assim tem algumas denominações que tem essa doutrina de não ter espaço físico, né? Então, quer dizer que tem essa... eles nem chamam de denominação. Por isso tem que tomar cuidado com essa ideia também, né? Como passar, porque tem a questão da reunião, quando você se reúne para você adorar a Deus no lugar, né? A reverência, essa questão também de você, né? Saber que é um momento diferente, você está ali, por isso aquele lugar e tal. Então precisa de um lugar. Não tem como fazer um culto sem ter um lugar. Os cristãos, na época da perseguição, usavam cavernas, usavam cemitérios. Né? A gente hoje não precisa fazer mais isso, graças a Deus. Aí ia ser meio estranho. Assim, vou ligar, né, para o seu Flores e dizer, Flores, vamos lá no cemitério hoje e tal? Tem lugares onde o evangelho ainda é proibido. E é necessário que essas coisas aconteçam. Deus, ele é criador. Apocalipse 4:11. Ele também é soberano. Primeira carta a Timóteo 6:13 a 16. Daniel 4:25 a 35. Então, 6:13 a 16. E Daniel 4:25 a 35. Apocalipse 4:11. Quem pode ler, por favor? Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, Deus, ele é o criador. 11. Deus é o criador. Ele é o criador de todas as coisas. Isso faz parte da crença básica das Escrituras. Não tem como crer em Deus sem que creiamos que Ele é o criador de todas as coisas. Entra um pouco aí nessa discussão como foi que Deus fez a criação, mas nós não vamos entrar nisso, porque senão a gente não alcança. Mas como a gente vai ter um evento específico para isso, deixamos para esse dia, 8 de abril, acho. Então, aí, 8 de abril. Pim-pim, né? Reclame do pim-pim. Vamos lá. 1 Timóteo 6:13. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. É isso mesmo? Preserva a vida de todas as coisas, ok. A ideia aqui de preservação, ok. Porque é da soberania. 13 a 16, continue, até 16. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão,
que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, Deus, ele é soberano, ele é rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E essa característica da soberania de Deus torna ele, portanto, controlador de todas as coisas. Ele é aquele que diz como as coisas acontecem e elas ocorrem. Daniel 4, 25 a 35. Fala da soberania de Deus também. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 anos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então, o 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Pois é. Então, Daniel, dentre os seus temas, o seu tema do livro, fala da soberania de Deus, mesmo no exílio. Nós vimos isso ano passado, na exposição que fizemos dos 6 primeiros capítulos de Daniel. E nesse caso aí, Nabucodonosor estava se orgulhando, e Deus então infringiu-lhe uma punição até que ele reconhecesse a soberania de Deus, até que ele reconhecesse que é Deus quem faz, que ele tem domínio sobre o reino dos homens e que ele faz como quer e dá a quem quer. É total, absoluta. Deus é soberano e nada lhe está, portanto, inacessível, assim como nada lhe está oculto. Todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esse texto sempre me lembra a musiquinha infantil. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. É essa ideia de que Deus está observando todas as coisas. Ele tem conhecimento patente. A ideia de que, portanto, que nada lhe está oculto. Tudo lhe está revelado. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Tudo ele vê. Mas não só porque ele enxerga, mas porque ele assim determinou. A gente vai ver isso mais para frente. Fala aí. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre esse versículo 16 ali, que ficou meio confuso para mim. A parte do único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Ok. Você está pensando na eternidade, né? Da capacidade do homem de ver a Deus. Ok. É difícil pensar o que ele está querendo detalhar aqui, mas o ponto é o seguinte: os nossos olhos, eles foram criados por Deus para enxergar imagens através do reflexo da luz, né? Isso é a aula básica lá, refração, tá tranquilo. O problema é, a gente só enxerga coisas que refletem luz. E coisas que refletem luz são físicas. E Deus é espírito. Ele não pode ser visto. Aí a questão é, no novo céu e nova terra, essa capacidade, homem nenhum é capaz de ver. Mas será que será capaz? O Apocalipse parece nos dizer que haverá alguma capacidade do homem de enxergar Deus, porque inclusive é tudo simbolismo, né? Então é difícil a gente criar muita doutrina nesse ponto. Mas vai dizer, por exemplo, que não haverá mais sol nem lua, porque a luz de Deus é que vai manter a iluminação da cidade.
Então, nesse caso, ele está refletindo, não está refletindo, na verdade, ele está produzindo luz, né? Então, a gente poderia ver, será? Então, acho que seria por aí esse caminho. É possível que nós, então, sejamos capazes de ver coisas espirituais por meio dessa questão. É interessante observar isso. Isso quebra um mito também. Vamos pensar comigo aqui. É possível ver fantasma? É possível ver fantasma? O que tem que acontecer? O que tem que acontecer com um fantasma? Vamos pensar fantasma, vai, gente. Na mitologia mesmo. O que tem que acontecer com um fantasma para ele ser visto pelos nossos olhos? Ele tem que se materializar. E se ele se materializar, ele deixa de ser fantasma, né? Percebe o problema? Às vezes a gente fica com medo, né, dessas coisas, apaga a luz e tal. Não. Se o fantasma vira é mais complicado. Agora, como é que os homens viram anjos? Eles assumiam forma da criação, né? A criação nossa. Então eles assumiam forma de homens, assumiam forma de animais, né? Os serafins, provavelmente os querubins, provavelmente tinham uma mistura lá animalesca. Daniel vai ver uma coisa parecida, João também vai ver alguns animais ali e tal, seres celestiais. Todas essas visões só são possíveis, no caso de João é uma visão mesmo, né? Porque houve uma personificação, uma caracterização da criação para refletir luz. Porque nós não somos capazes de ver coisas que não refletem luz. Por isso, se você tem medo do fantasma, eu lhe convido da física. Não, você não precisa ter medo de fantasma, mas tenha medo de outras coisas. Isso será. De incorruptibilidade, exatamente. Como é que seremos? Não faço ideia. A coisa mais prática que a gente tem é a descrição sobre Jesus, que é uma descrição um tanto misteriosa. Lembra? Maria Madalena andou com Jesus por quanto tempo? Bom tempo. Estava com Jesus, seguia o mestre, etc. Belo dia ele morre. 3 dias depois ele ressuscita. Ela encontra com ele, não reconhece. Pensou que era um jardineiro? Se o senhor me vê, o senhor vai achar que eu sou um jardineiro? Vai achar que eu sou um pastor, tranquilo. Porque eu sou... Agora, outro caso. Os discípulos de Emaús. Mesmo problema. Né? Como é que será isso aí? Não sei. Mas a gente tem uma ideia de que vai ter uma diferença isso aí. Verificou aqui e tal, para ver como é que ia. Esse caso dos anjos aí, e a mula de balão? Mula de balão? Que viu o anjo. Só ela viu. Ele se materializou só para ela. Se materializou só para ela. Ela pode ter tido, por exemplo, uma visão. Ela pode ter uma visão. Ao invés de ser uma aparição, uma visão. Ele não deixava ela passar. É verdade. Bom, Não, mas mesmo assim, simplesmente a mula, na verdade, era quem estava em cima, né? A mula, né? Tem outros casos. Vamos pensar outro caso lá. O Elias e Eliseu. Não tem, né? Isso que tá, os soldados estão acampados, né? Os anjos estão acampados. Eliseu e Geazi. Os anjos estão acampados ao redor ali do arraial. E o profeta vê, mas o moço não vê. Aí o profeta ora para que os olhos do moço sejam abertos para que veja. Então, como se fosse assim, uma capacidade sobrenatural. Aí, beleza. Aí nós estamos começando a falar de coisas não. Aí é sobrenatural. Mas eu não acho que Deus vai te dar a capacidade sobrenatural para ficar vendo fantasma. É o quê? Pois é, a gente pode viajar um pouco mais e até pensar em questões de outras dimensões e tal. Mesmo aqui, né?
E até a noção de que a nossa capacidade tridimensional é uma limitação. Pode ser que nós veríamos melhor. Viagem isso aqui, né, gente? A gente já jogou a Bíblia lá. Mas só para terminar o raciocínio, se a gente tivesse capacidade de ver com outras dimensões, poderíamos ver mais coisas. Ou coisas de formas distintas. E aí, o espectro lá exatamente. Porque é campo da cor ainda, né? As cores que a gente vê não existem, né? São frequências apenas. Mas isso vai longe. Fala no microfone para ajudar o professor. A última dúvida é sobre a última dúvida é só sobre Adão. Ele conseguia ver? Ele estava numa dimensão, digamos assim, num estado que ele conseguia visualizar a Deus? Ideia. Mas ele não via nada, né? O texto não fala que ele via nada espiritual. O relato só fala sobre conversa, né? Com Deus. Que Deus descia. E essa ideia de descer, como é o mesmo autor que está falando, Moisés, ele usa a expressão, por exemplo, com Abraão, os homens lá. Então é mais fácil acreditar que a segunda pessoa da Trindade, numa uma manifestação pré-encarnada, né, antes de encarnar, está se manifestando como homem para, assim como ele fez com Abraão, né, comeu com Abraão, né, não só se manifestou como homem, mas não era um corpo físico, porque comeu churrasco, né, que Abraão fez, coalhada, diz o texto, descansou, interessante isso, né, essas características. Tem até uma sonequinha, feitou. Então, de fato, são coisas que estão na escritura que a gente fica tentando até entender. Mas vamos andar. Rapaz, a coisa tá... Nem falei da Trindade ainda, gente. Eu vou ter que parar. Já anda 10 horas. Barato não, né? Nada barato não. É uma descrição, né? Mas não é... bom, nada lhe está oculto pelas coisas que são patentes. O seu saber, eu vou andar um pouco mais sem precisar ler texto. Vamos ler alguns aqui, mas... Bom, o seu saber é infinito, infalível e independente das criaturas. O conhecimento de Deus não depende de como as criaturas agem. Ele sabe antes. Ele conhece os seus pensamentos. Salmo 139. Antes que me viesse à mente, tu já sabia. A minha vida já está descrita no seu livro. A descrição que Davi está fazendo é a descrição de alguém que reconhece que Deus tem um conhecimento extremamente além do nosso conhecimento e da nossa vida, anterior à nossa vida. Deus não conhece porque ele antevê. Aí é um outro ponto que isso aí vai ficar, acho que até mais claro no terceiro capítulo que vai ficar semana que vem. E Deus não conhece porque antevê, ele conhece porque ele decretou as coisas acontecerem. Então, as coisas que acontecem porque ele assim disse que aconteceriam e é por isso que ele sabe. O Salmo 139 fala também, né? Que ele sabe o sentar, o levantar, o deitar. Isso. Antes que a palavra saia à língua, ele sabe tudo. Exatamente, isso. Vamos lá mais um pouco. Nada é contingente ou incerto. Essa expressão contingência, está na lógica, isso? A ideia de contingência e necessidade. Quem já está habituado com essa contingência? Sim, contingência. Contingências são coisas que são dependentes. Elas... vamos tentar descrever aqui. Bom, é melhor fazer pela necessária. Prepara alguma coisa. Tu tem um plano preparado, por exemplo, se não dá cidade, tu tem um plano de contingência, tem um plano se incendiar tudo, é um plano de contingência. Então é algo que foi preparado. Uma outra expressão que pode ajudar é nada para ele é hipotético.
Para Deus não existe uma coisa. Ah, pode ser que. Não. Ele sabe o que é e o que não é. Pronto. Não há necessidade para ele de fazer hipóteses. De fazer raciocínios para tentar achar como as coisas serão. Isso refuta um monte de ideia que tem ganhado até peso. Eu não vou ainda entrar nesse assunto, mas só para vocês saberem, por exemplo, o molinismo e um pouco do arminianismo é refutado exatamente nessa ideia de que Deus, para ele, não tem contingente. Então, quer dizer, ele não depende de uma antevidência da fé do homem, então, de uma hipótese, será que ele vai crer ou não? Não tem esse si para Deus. Tem pro Djavan, mas não para Deus. Não tem hipótese. Ou é ou não é. Os molinistas chamam de conhecimento médio. Não tem esse conhecimento médio. Não há necessidade de conhecimento médio para ele. Mas isso é outra história. Tão infinito, maravilhoso, soberano, sábio, inigualável, infinito. Tudo isso aí tem que redundar em quê? Adoração. Toda a criatura deve se submeter à adoração ao Criador. Todos lhe devem a adoração. Né? Oi? O 14 também, né? E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Isso. Então todos lhe devem louvor. Todos têm que adorar a Deus. Todos têm que se submeter à sua glória, à majestade, à admiração da beleza, da sua formosura. Isso é adoração. E são os 4 seres viventes. Eles representam a criação. Basicamente isso. Eles representam a criação. Tem uma ligação com Daniel, mas é a ideia da criação que se submete ao Criador, que adora ao Criador. Eles estão representando a natureza. Representando a criação em adoração a Deus. Essa é a ideia. Os anciãos é Israel e a igreja. Juntas. Por que 24? A ideia das 12 tribos e a ideia dos 12 apóstolos. Então você vai ver ali os eleitos de Deus, representados pelos 24 anciãos, a criação de Deus. Então, todos, com T maiúsculo, né, lhe devem a adoração. Todos devem submeter-se à sua glória, à sua majestade. Ok, vamos passar então para a última, menorzinha, vocês estão vendo aí. É mais complexo, mas a gente vai passar como quem voa. Vamos lá. Na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, vamos ver o que isso significa. Tem algumas descrições. Vocês fiquem tranquilos, eu posso deixar vocês em casa, para vocês ficarem até o final. Vamos lá. 1 de João, capítulo 5, verso 7. Vai ter que ler texto aqui, não vai ter jeito. Esse texto, alguns desacreditam dele, mas ele está na Bíblia e foi usado durante séculos como palavra de Deus. Ainda que algumas pessoas digam hoje que ele seria uma inserção posterior. 1 João 5,7. Pois há 3 que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na carne. Aí vai outra história. E esses 3 são um. Então, alguns atribuem esse texto a uma inserção posterior por ser muito clara a doutrina da Trindade nesse texto. Está muito óbvio para estar na Bíblia. Então não tem dificuldade nenhuma de ser óbvio estar na Bíblia, entendeu? O problema é a incredulidade desse povo aí. Começa essa história. Mas assim,
Aí daí a gente já vê, né? O Pai, a Palavra e o Espírito. Então, mais claro que isso, não tem jeito, né? Vamos lá. Mateus 3, 16, 17. É o momento do batismo. Eu vou descrever para vocês. Você já lembra o texto. Jesus está sendo batizado. O que acontece? O filho sendo batizado por João Batista. A pomba que desce, o Espírito Santo. E uma voz que diz o quê? Este é meu filho. Então o Pai. Pai, Filho e Espírito. Os três reunidos no mesmo momento. Oi? Sim. É o momento de recriação. Quando é que eles estão juntos de novo? Claro na Escritura. Ou antes disso, né? A criação. Você vê, o princípio criou Deus os céus e a terra. Era forma vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus. Então você vai ter lá, Pai, a palavra, falando, criando, o Espírito que habita. Então os três reunidos na criação. E agora os três reunidos na recriação, na salvação. Nesse início desse ministério de Jesus, que dá início, vamos dizer assim, efetivamente, à redenção. Então, é uma conexão. Tanto é que o apóstolo João vai conectar esse princípio com o nascimento, né, de Jesus, né? A ideia da encarnação do verbo, o Logos, no princípio que criou Deus. No princípio era o Logos, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Estou viajando nos textos. No princípio era o verbo. A ideia de princípio era o verbo, está associada ao princípio da criação. No princípio. Então, essas conexões estão sendo efetuadas para falar de que há dois momentos em que a Trindade se estabelece na criação. Na criação ou na natureza, né? Vamos dar o nome. Na criação e na salvação. Eles estão ali bem descritos, bem claros. Efésios capítulo 1, aquele hino da Trindade, vai falar exatamente disso, que o Pai predestinou, o Pai preparou, não sei o que, em Cristo Jesus. Em Cristo, e o Espírito é o selo. Os três de novo se manifestando ali trinitariamente. Segunda aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Tem Mateus 18, 19 também. Mas alguém vai abrindo aí, segundo aos Coríntios. Mateus 28, 19 é o ID, Mateus. E a ideia de batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Lembra? A gente batiza no nome da Trindade. Por quê? Nós cremos que é a Trindade Santa, Deus, é o ser de Deus que está ali dando esse sinal à igreja. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Estou falando bobagem aí. 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A bênção apostólica, né? E nós ouvimos no final do culto, todo domingo, é trinitária. Mais uma vez. Vamos lá. O texto fala agora da divindade, ou a confissão fala da divindade do Filho e da divindade do Espírito. E há uma distinção aí. Diz que o Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. Não é... Como é? Isso, o Pai não é de ninguém. Não é de ninguém. Não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado. Aí a gente vai entrar finalmente em João, capítulo 1, 14 a 18. Demorou, mas chegou. João capítulo 1, a partir do 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, a descrição aqui da divindade de Cristo está atrelada à sua geração da parte do Pai. Isso é uma expressão que foi especialmente atribuída nos nossos credos católicos do 3º século, do 4º, do 5º século, que traz essa ideia de uma geração eterna. É uma tentativa de tentar expressar o que seria a ideia dele ser filho unigênito. Porque filho dá a ideia de geração. Gerou-se. O problema é, quando isso aconteceu? Aí na eternidade. Não tem tempo. Então, eles são igualmente eternos, igualmente poderosos, igualmente gloriosos. Mas a Bíblia nos fala que há uma relação aqui de submissão da parte do filho com o pai. Essa submissão se estabelece na criação e se estabelece na redenção. O filho diz: eu vim fazer a vontade do meu pai e não a minha vontade. Então há aqui uma economia trinitária, que é como os teólogos dizem, e há uma hierarquia, não de poder, mas de submissão. É difícil, eu sei, é trindade. Hã? Por amor, submissão voluntária, totalmente. O Espírito Santo, da mesma maneira. Ok. Eu estava buscando alguns textos interessantes sobre a divindade de Cristo. Eu falei, de João, do eu sou. Vamos ver algumas coisas interessantes sobre esse aspecto. Isaías 43:10. Abra alguém Isaías 43:10 e outra pessoa João 13:9. Isaías 43:10 e outra pessoa João 13:19. Vamos lá. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Agora, João. João 13. João 13:19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Que eu sou. Então, tem várias vezes o Evangelho de João é recheado desses eu sous. O que Jesus está dizendo é: eu sou aquele Deus de Israel. Isso é tão escandaloso que o pessoal pegou em pedra para jogar nele, para matar ele. Porque isso é assustador. O que ele está dizendo é: eu sou Deus. Jesus é Deus, tal qual o Pai. E a divindade que se apresenta, eu já falei em outros momentos, brincando, mas é uma forma de explicar o que acontece, que Jesus é uma espécie de como é que eu de relações públicas da Trindade. Ele é aquele que fala a palavra. Ele é aquele que comunica. Ele é aquele que se apresenta. Ele é aquele que revela. Por isso que ninguém viu Deus Pai, mas viu o Filho unigênito, Deus unigênito, que se revelou a nós. Cheio de graça e verdade, em sua glória, agora com o jeito do Pai. Espírito Santo. Eu tinha outro texto aqui, mas eu vou pular. Vamos para a gente encerrar agora. A divindade do Espírito Santo. Por que o texto fala assim, a confissão? O Espírito Santo é
eternamente, assim como o Filho, procedente do Pai, não gerado, mas procedente do Pai e do Filho. Aí, mais uma vez, se estabelece um ponto de hierarquia em que o Pai e o Filho enviam, fazem proceder dele. A ideia de que quando ele fala assim, por exemplo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito de Cristo, nós estamos falando de quem? Da mesma pessoa. Da mesma pessoa da Trindade. Essa terceira pessoa da Trindade, ela se apresenta como o Espírito de Cristo, em uns momentos, o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito Santo. Mesma pessoa. Portanto, ele é gerado do Filho, ou gerado do Pai, e gerado, ou melhor, procedente do Pai e do Filho. Essas expressões são chatas e pega a gente mesmo. Mas veja aí, João 15,16 vai falar de quem vem, o Espírito Santo, de onde ele vem. João 15,16. Se fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome vos conceda. Não é isso, não. É isso mesmo? Não, eu sei. Será 26? Ah, 26, isso aí. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que nele procede, esse dará testemunho de mim. Olha, é a expressão bíblica. Proceder. Procede de quem? Do Pai. Não. O Espírito da verdade que dele procede. Dele quem? Do Pai. Jesus está falando que procede do Pai. Mas agora Gálatas 4:6. Quando fala de Trindade, gente, a gente tem que ficar na Bíblia. Isso. Mas veja aí, Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Vamos lá. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Daí a ideia de que ele procede do Pai e procede do Filho. É expressão bíblica, a gente fica com ela. Revelação bíblica. Agora, compreender mais isso, às vezes, é meio complicado. Na verdade, a gente tem que chegar no limite. Porque a Trindade é tão distinta da nossa experiência, da nossa vida, que ela já mostra a distinção Criador e criatura e nos coloca no nosso lugar de não conseguir mesmo compreender Deus na sua infinidade, nem mesmo na sua pessoalidade. 3 pessoas numa só ser, uma só forma, mesma glória, mesmo poder. Como é que se dá isso? Então, a gente tem algumas estratégias, né? Vocês viram isso no primeiro slide, que é triângulo. 3 lados, 3 ângulos, só o símbolo. Como é que é o nome? Só símbolo geométrico. Isso aí. Oi. Eu acho que dentro da concepção humana, talvez a ideia mais aproximada, e ainda assim esdrúxula, que nós poderíamos chegar de vislumbre da Trindade, seria a questão do casamento, né? Uhum. Você tem entre o homem e a mulher a noção de uma só carne, e entre cada um deles, digamos de forma individual, você tem a noção da habitação do Espírito, de que é Cristo quem vive neles e não mais eles que vivem. Então, nesse caso, você teria 2 pessoas sendo uma só, e essas anteriores 2 pessoas que viveriam Ligadas. para Cristo. Então, É também uma relação trinitária, exatamente. Perfeito. O casamento é uma ilustração criada por Deus para vivenciarmos alguma coisa parecida com aquilo que ele vivencia eternamente no seu ser. Amém? Até usei o amém perguntando, né? Atanásio. Atanásio é o primeiro grande defensor. Para ser mais exato,
tem um outro companheiro de Atanásio, grande defensor da Trindade, que nós conhecemos muito bem, só que a gente chama ele por um nome fofinho. Quem adivinha? Papai Noel. São Nicolau foi um dos grandes defensores, morreu, né, dentre os motivos que ele foi preso, foi por causa disso, da Trindade, sofreu por causa disso, creu na Trindade, defendeu a Trindade, foi um grande apologeta da Trindade, companheiro, não sei exatamente se ele foi companheiro assim, pessoal de Atanásio, mas foi um dos que favoreceu os argumentos de Atanásio para defender a doutrina trinitária das Escrituras. Papai Noel. Fica aí a dica. Sim, porque aí Agostinho ele traz um desenvolvimento dessa doutrina. Na verdade, Agostinho é o grande teólogo medieval. É o grande teólogo. Eu não vou dizer que ele é católico porque ele é nosso também. Mas Agostinho era um camarada sensacional. E ele conseguiu descrever as doutrinas de maneira assim muito bela. É um grande escritor também. E com ilustrações e tudo mais. Era um grande orador. Ele, ainda quando incrédulo, ia para a igreja para ouvir. Como é o nome? Não, hã? Esqueci agora o nome do padre, pastor, que pregava. Ele era um grande retórico latino. E, Ambrósio? Bom, então pode ser. E ele ia lá para ouvi-lo, incrédulo ainda. Ele era apaixonado pela retórica. E depois então ele vai caminhar por essa linha. Então a retórica tem essa característica, né? De comunicar da melhor maneira possível as coisas. Então ele é um grande escritor que ajudou muito na sistematização da doutrina bíblica.